Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui é o professor Nelson. Também sou professor de teologia. E como amanhã é o dia da Reforma Protestante, eu quero estar dando um breve estudo aqui, uma breve palavra sobre a Reforma Protestante. Pastor Nelson Alves de Andrade. Compartilhem aí com outras pessoas, evidentemente. As pessoas conhecem a história da Reforma, porém sempre é bom nós relembrarmos, né? A Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso, teológico e social que começou no século XVI na Europa, resultando na divisão do cristianismo ocidental entre catolicismo romano e protestantismo. O marco inicial é geralmente associado a 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, monge e teólogo alemão, publicou suas 95 teses contra as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências. Vejamos aqui o contexto histórico. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a principal autoridade espiritual e política da Europa. Entretanto, havia diversos problemas. E nós vemos, por exemplo, a corrupção entre o clero. Entre os séculos, vejamos aqui o contexto geral, entre os séculos 14 e 16, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa, espiritual, política e economicamente. No entanto, esse poder absoluto resultou em abusos, imoralidade e corrupção dentro do próprio clero, desde os níveis locais até o papado, em Roma. E esses abusos criaram grandes descontentamentos entre os fiéis e foram uma das causas diretas da Reforma Protestante. Eu fiz aqui uma pesquisa para estar falando aqui nesta live. Principais formas de corrupção: venda de indulgências. As indulgências eram promessas de perdão dos pecados mediante pagamento em dinheiro. A igreja ensinava que, ao contribuir financeiramente, o fiel reduziria o tempo de purificação no purgatório, tanto para si quanto para parentes falecidos. A frase atribuída ao monge Johann Titzer, vendedor de indulgências, na Alemanha, resume bem o escândalo. Assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta. Martinho Lutero, ele reagiu fortemente contra isso nas 95 teses, em 1517, denunciando o comércio da salvação como contrário ao Evangelho da Graça. Também havia o nepotismo e simonia. O nepotismo, os papas e bispos frequentemente favoreciam parentes com cargos e benefícios eclesiásticos. Deixa eu aumentar aqui a letra do meu trabalho. Independentemente do mérito ou vocação espiritual. Exemplo: o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, nomeou filhos e sobrinhos como cardeais, transformando o papado em um poder de família. E a simonia, né? Era compra e vendas de cargos eclesiásticos. Muitos bispos e padres compravam seus postos para obter influência política e riqueza, sem interesse em servir espiritualmente ao povo. Vejamos aqui a imoralidade do clero. Apesar do voto de castidade, muitos padres e bispos e até papas mantinham concubinas e filhos ilegítimos. Havia também o luxo
excessivo de cardeais e papas que viviam como príncipes, enquanto o povo era explorado com pesados tributos religiosos. O historiador Williston Walker resume: o papado do Renascimento se destacou mais pelo esplendor e ambição política do que pela piedade. Isso aí nós vemos em História da Igreja Cristã, Aster, 2003, na página 412. Também havia acúmulos de cargos e abandono das paróquias. Muitos líderes religiosos acumulavam vários cargos, bispos em mais de uma diocese, padres que recebiam salários sem exercer o ministério. O povo ele ficava sem assistência espiritual, enquanto os clérigos apenas se preocupavam em receber rendas e coletar dízimos. Vejamos sobre o papado e a corrupção em Roma. Durante os séculos XV e XVI, o papado tornou-se profundamente envolvido na política italiana, financiando guerras, alianças e construções luxuosas, como a Basílica de São Pedro. E para financiar essas obras, a Igreja intensificou a venda de indulgências, o que foi o estopim da revolta de Lutero. Alguns papas notoriamente corruptos: Alexandre VI, 1492 a 1503, envolvido em escândalos de imoralidade e nepotismo, família Borgia. Júlio II, 1503 a 1513, chamado Papa Guerreiro, liderou exércitos em batalhas. Leão X, 1513 a 1521, autorizou a venda de indulgências para financiar a reconstrução da Basílica de São Pedro, provocando o protesto de Lutero. Reações do povo e dos reformadores. O povo começou a perceber a distância entre os ensinos de Jesus e a conduta do clero. Reformadores como John Wycliffe, na Inglaterra, no século XIV, e Hans Hus, na Boêmia, no século XV, já haviam criticado a corrupção da igreja, muito antes de Lutero, defendendo o retorno às escrituras. Ambos foram perseguidos. Hus foi queimado vivo em 1415 por heresia. Lutero e os reformadores do século XVI, ao denunciarem os abusos, ecoaram esse clamor por pureza espiritual, moral e doutrinária. Vejamos aqui as consequências. A corrupção clerical provocou perda de credibilidade da igreja, crescimento do ceticismo religioso entre intelectuais e príncipes, ruptura definitiva com a reforma protestante a partir de 1517, estímulo à contra-reforma quando a igreja tentou se reformar internamente no Concílio de Trento em 1545 a 1563. Então, gente, a corrupção do clero foi um dos gatilhos mais fortes da reforma protestante. Ela expôs o contraste entre a mensagem simples do Evangelho e a realidade de uma igreja dominada por interesses políticos e econômicos. A indignação de Lutero não foi apenas contra as práticas isoladas, mas contra um sistema espiritual e moralmente corrompido, e sua coragem transformou a história da fé cristã. Dentro desse assunto aqui, já vou mostrando aqui alguns livros, né? História da Igreja Cristã, de Williston Walker, A Era dos Reformadores, Justo Gonçalves, The European Reformation, de Carter Lindbergh, A História da Teologia Cristã, de Mick Grant, A Reforma, Owen Cloudwick. Aí nós temos aí, queridos, as vendas de indulgências, promessas de perdão em troca de dinheiro, a falta de acesso do povo às escrituras, escritas apenas em latim, porque o povo não tinha realmente esse acesso para ler a Bíblia, e poder excessivo do Papa sobre sobre reis e nações. A invenção da imprensa de Gutenberg em 1450
possibilitou a ampla divulgação das ideias reformistas e das traduções da Bíblia em línguas vernáculas. Vejamos alguma coisa aqui sobre Martinho Lutero, 1483 a 1546. Lutero era professor de teologia na Universidade de Wittenberg e, ao estudar a Bíblia, compreendeu que a salvação é pela fé, sola fide, e pela graça de Deus, sola gratia, não pelas obras humanas ou méritos eclesiásticos. Aí nós temos aqui os 5 solas da Reforma. Sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade suprema. Sola fide, a justificação é apenas pela fé. Sola gratia, a salvação é unicamente pela graça divina. Solos Christos, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Solo Deo Glória, toda glória deve ser dada somente a Deus. Lutero, então, traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum, e promoveu o canto congregacional nos cultos, incentivando a educação e a leitura. Nós temos também outros reformadores importantes. João Calvino, em 1509 a 1564, na França, Suíça. É um teólogo francês, radicado em Genebra. As principais ideias dele é a doutrina da predestinação, ênfase na soberania de Deus e na vida moral do cristão, organização da igreja com presbíteros e pastores, influência sobre o protestantismo reformado, presbiterianos e congregacionais. Temos também Ulrico Zwinglio, em 1484 a 1531, na Suíça. Ele defendia a autoridade exclusiva da Bíblia e rejeitava as tradições não fundamentadas nas Escrituras. Reformou o culto, abolindo imagens e práticas consideradas idólatras. Também nós temos John Knox, em 1513 a 1572, na Escócia. Esse foi discípulo de Calvino. Fundou a Igreja Presbiteriana da Escócia e difundiu os fundamentos reformados no Reino Unido. Martinho Bucer, Thomas Cranmer e Philippe Melanchthon são outros teólogos que contribuíram com a consolidação das doutrinas reformadas e suas confissões de fé. Nas consequências aqui da reforma, nós temos as consequências religiosas, criação de igrejas protestantes, luterana, igreja reformada, igreja anglicana, batista, metodista, etc. Enfraquecimento do poder papal, valorização da leitura pessoal da Bíblia. E também nós temos consequências culturais, expansão da alfabetização, a educação pública para ler as Escrituras, estímulo à tradução da Bíblia em vários idiomas, influência ética e moral no trabalho e economia, a ética protestante. Nós temos também consequências políticas e sociais, guerras religiosas, como a Guerra dos 30 Anos, a formação dos estados modernos europeus, a afirmação da liberdade de consciência, início da secularização da sociedade ocidental. Aí temos aí o movimento da Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica iniciou sua própria renovação, chamada Contra-Reforma, marcada pelo Concílio de Trento, 1545 a 1563. A Igreja reafirmou seus dogmas, reformou o clero e criou a Companhia de Jesus, os jesuítas, com papel central na educação e evangelização. Legado da Reforma. A Reforma Protestante transformou profundamente o cristianismo e o mundo ocidental, promoveu a liberdade religiosa e o estudo individual da Bíblia. Influenciou o surgimento da ciência moderna e da democracia liberal e estabeleceu a base para o pluralismo religioso contemporâneo.
A Reforma Protestante não foi apenas um evento religioso, mas uma revolução espiritual, intelectual e social. Ela reafirmou a centralidade de Cristo e da Escritura, desafiou estruturas de poder e moldou a civilização ocidental. Hoje, suas influências são vistas na diversidade das igrejas cristãs e na valorização da liberdade de consciência e da fé pessoal. Aí eu tenho aqui a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonçalves, História da Teologia Cristã, de Alistair McGrath, a Reforma Protestante, de John Nason, The European Reformation, Carter Nyberg, História da Igreja Cristã, Winston Walker. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aí um resumo, né, sobre a Reforma Protestante, e amanhã é o dia da Reforma, realmente, considerado o dia da Reforma Protestante. Eu trouxe essa visão para vocês e que nós possamos pensar cada dia mais, orar pelo cristianismo. Hoje o catolicismo também está muito diferente, o protestantismo também muito diferente, muitas coisas também já entraram que não são legais, até necessitamos de uma outra reforma, né? Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Um grande beijo, um grande abraço do pastor, do professor, do teólogo Nelson Andrade, ok? Um beijo para todos, muito obrigado quem seguiu aí.